Olá, jovem, graça e paz. Bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre oração esta semana. Lembrando que nós temos oração simples assim, parte 1, que já está lá no YouTube, com o quadrinho verde. E agora nós estamos falando de oração simples assim, parte 2. O Espírito Santo nos orientou porque esse assunto é maravilhoso. Hoje eu vou lembrar uma experiência que passei numa igreja coordenando uma equipe de intercessão de jovens. De vez em quando um deles me perguntava: Márcio, todo mundo pode interceder? Márcio, todo jovem é chamado à intercessão? Eu confesso que aquela pergunta era um pouco difícil de responder, até porque aquela igreja tinha uma equipe de intercessão de senhoras maravilhosa, uma estratégia poderosa da pastora, e a quem admiro muito, né, essa estratégia, admiro a pastora fazer aquele projeto. E aí nós estávamos coordenando essa equipe de intercessão de jovens, e eu ficava pensando assim, né, será que todo jovem é chamado à intercessão? E eu quero colocar uma resposta bem prática para essa pergunta hoje aqui para você. Porque o Espírito Santo falou ao meu coração esses dias. E a resposta é que todo jovem é chamado à intercessão, sim. Na verdade, todo cristão é chamado à intercessão. Mas você sabia que a intercessão, ela tem que ser despertada em nós, e ela envolve sair daquele momento de imaturidade, sair daquela síndrome de Peter Pan, de não querer crescer. Porque como que um jovem cristão imaturo, que só pensa nele, que é indiferente, que acha que o céu é só dele, ele vai pensar em interceder? Eu tenho que ser honesto com você, mas muitas vezes nós ficamos presos na nossa caminhada cristã, pensando só no nosso bem-estar. Imaginamos que o céu é só para nós. Eu brincava com minha esposa um tempo atrás, eu falava assim: lá no céu vai ter doce de leite com coco, porque o Márcio gosta de doce de leite com coco. Já imaginou se o céu fosse assim? Aleluia! O céu será um lugar maravilhoso, mas não é para satisfazer o caprichos, nem meu, nem seu. O céu é para a honra e glória de Deus, e sendo assim ele já é maravilhoso. Então, aquela pergunta eu respondo dizendo que, olha o que diz Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Isaías 65:24 diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Eu quero dizer para você, jovem, que a oração te leva a desenvolver um relacionamento com Deus, onde você começa a ouvir, a discernir as batidas do coração de Deus. Então, você vai ver que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus quer cuidar de você, que Deus preparou uma morada no céu para você. Show! Só que você vai perceber também que você não é o único filho de Deus. Digo mais, você vai perceber que Deus quer trazer outros filhos. Você vai perceber que há muitos lá no mundo que ainda não são filhos de Deus, não são habitação do Espírito Santo, mas são poderosamente amados por Deus. Esse Deus que resgata, que Ele quer resgatar a mim e a você. Assim como um dia Ele fez essa obra de resgate, Ele quer resgatar tantos outros que estão lá fora, que ainda não conhecem do amor de Deus, que ainda se sentem rejeitados, que ainda não conseguem se ver livres das garras terríveis do pecado. Acham que se baterem na porta de Deus, Deus irá fechar e falar: não os conheço. Mas ei, o sangue de Jesus está aí disponível para salvar cada homem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Olha o que eu estou te falando aqui, jovem. Eu estou falando que se você conhece as batidas do coração do papai, você escuta o coração dele batendo, e aí você vai tirar dessa batida uma palavra: vidas. Estou dizendo para você,
se você tiver um ritmo de vida, uma disciplina de uma vida de oração, isso vai te levar a compreender o coração de Deus, entrar nos segredos do coração do papai. Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar: interceda. Você será chamado para as fileiras poderosas e maravilhosas da intercessão. Então eu estou respondendo aquela pergunta lá do começo do vídeo. Todo jovem cristão é chamado a interceder? Sim, mas isso só irá ocorrer quando esse jovem tiver uma vida de oração consistente e ele compreender o coração do Pai, e aí ele se apegar a esse clamor que há no coração do Pai. Não é por obrigação, é por amor, é por compaixão, é por entrega. Falar entrega, fazer uma propaganda rápida aqui, você tem que ver o vídeo e o nosso podcast sobre resignados, onde eu falo dos escravos de orelha furada, completamente entregues para servir por amor ao seu Senhor. E é isso que nós precisamos também. A vida de oração nos conduz a isso. Segundo ponto que eu quero falar com você, eu já até comecei respondendo, né? Olha o que diz 1 Coríntios 11:13. Quando eu era menino, eu falava como um menino, eu sentia como um menino, eu discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Quanto mais você anda com Deus, quanto mais você se entrega no relacionamento, quanto mais você envolve a sua vida, o seu coração na oração, você no primeiro ponto tem um relacionamento com Deus, no segundo é chamado à intercessão, e aí você começa a ver como Deus vê. Você começa a sentir as batidas do coração do Pai, e o seu coração também vai bater por aquilo que tem no coração dele. E aí você vai deixando as coisas de menino. O menino quer só para ele, o menino sente que está ferido, ele não quer crescer, não quer ser confrontado, o menino não quer cumprir a grande missão, o menino não quer responder ao chamado, o menino sabe que tem dons, mas não quer usar esses dons para servir ao próximo, porque pensa que a sua vida será tirada. Aí eu te pergunto, jovem, que vida? Que vida tem nessa terra sem Deus? Que vida tem nessa terra cheia de pecado, sem o amor de Deus? Como poderemos ter vida num lugar que sem a luz de Deus apodrece? A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, luz do mundo. Por quê? Porque sem Deus essa terra é uma terra escura e o cheiro é o pior possível. O pecado deixou as coisas terríveis. Aqui em casa nós estamos plantando couve. E aí plantamos rúcula mês passado. Eu gosto muito de rúcula, tá? E sabe o que aconteceu? As pragas comeram a rúcula. Quando ela ficou um pouco tamanho bom para colher, eu percebi que alguém chegou primeiro que eu. Parece que após o pecado, a terra resiste ao homem. As coisas estão ruins. Essa terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Tem pessoas aí fora que estão clamando pela manifestação de um jovem cristão que orou tanto, desenvolveu um relacionamento com o Pai e por isso se tornou um intercessor. Então ele anda em amor. É o que diz 1 Coríntios 13:11. E eu vou além, Salmos 2:8, eu acho lindo esse versículo. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então sabe o que eu estou dizendo aqui para você, jovem? É que quando você se dispõe a uma vida intensa de oração, quando eu falo intensa, eu só estou falando de uma vida entregue, profunda, não é aquela oração correndo. Eu não sei se vida intensa para você é 10, 15, 20 minutos, 1 hora, eu só estou falando que é aquele momento onde fica só você e o papai, onde não fica o WhatsApp junto, nem aquele telefone pronto para receber uma ligação e você sair correndo daquele lugar. Não. É aquela oração onde você se concentra completamente nele. Aleluia. Faz toda a diferença, né? Eu sei que nós estamos vivendo uma geração onde a gente assiste um filme, digita um texto, come um biscoito, escuta uma música, assiste um jogo, tudo uma vez e faz a tarefa de casa. E se deixar, a gente ainda escuta uma pregação e lê a Bíblia no meio disso tudo. Nós achamos que isso é normal. Mas num relacionamento
de amor, de profundidade, você vai ver que não funciona bem assim. Se eu saio com a minha filha, eu não posso sair com a minha filha em um fone de ouvido ouvindo um jogo ou ouvindo uma música. Ela vai querer a minha atenção, ela vai querer que eu olhe para ela. Se eu saio com a minha esposa, eu preciso conversar com ela. Eu não posso sair com a minha esposa digitando, fazendo alguma coisa. Vai ter um momento que ela fala, amor, saímos para jantar, fique aqui. O Espírito Santo tem esse mesmo desejo comigo e com você. E é nesse diálogo entre você e ele que ele vai gerar esse fervor. Você vai pedir às nações. Olha o que diz a palavra de Deus, outra característica que a intercessão gera em nós. Colossenses 4:12. 4:12. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações. Olha que coisa, esse Epáfras aqui, ele recebe um título de um trabalhador ardente, mas em oração. Isso quer dizer que a oração também nos dispõe a trabalhar, a servir os irmãos. Quando temos uma vida de oração, escreve isso aí, anota, passa o marca-texto, aquele amarelão absurdo. Quando você tem uma vida de oração, jovem, você se dispõe a servir os outros. É a vida de oração que o Espírito Santo me carrega, que me conduz a vir aqui, a gravar esse vídeo para você. Às vezes os olhos estão meio fechados assim, é porque o negócio é meio à noite, de madrugada, não importa, mas é de coração. Por quê? Porque o melhor feito é investimento na tua vida. É a internet que chega até você, um trabalho para jovens. Márcio, gostei do seu trabalho, então eu nem vou mais para a igreja. Eita, eu sempre lembro aqui, hein? É bíblico, você vai congregar, tem que congregar, participar do corpo. Eu não sou o seu pastor, eu sou um instrumento de Deus na tua vida. E eu sempre falo, né, da preciosidade do discipulado, do líder 1 a 1, daquele líder que tem contato com você. Então não troque isso pela internet. Glória a Deus que existe a internet para complementar, para nos impulsionar. Mas isso não substitui o ato de congregar. Eita, Deus está falando conosco, né? E eu quero terminar esse vídeo falando o versículo de Mateus 6, 9 a 10. Por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tem algo que a oração faz que é poderoso, ela nos leva a interceder. E quando nós intercedemos, nós temos aquela missão maravilhosa, aquela graça de Deus para pegar junto com o Espírito Santo e trazer o reino de Deus para essa terra, o reino para a tua vida, o reino para a tua família, o reino para aqueles seus primos, para aqueles parentes. Ei, nós precisamos trazer o reino de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para aquelas pessoas que estão do seu ladinho, que você convive, que você ama e às vezes você fica bravo porque elas estão estragando a vida delas. O que você faz para ajudar? Aprenda a orar, a interceder, a manifestar o reino de Deus, a arrastá-las pela oração, pela intercessão para o reino de Deus. Hoje eu respondi algo aqui para muitos jovens, né? Vamos orar? Ô papai, obrigado. Esse vídeo de hoje é para despertar jovens intercessores. A intercessão nos conduz ao relacionamento, depois a um coração cheio de compaixão e, por final, a um coração disposto à intercessão. Obrigado porque nós estamos colocando aqui na internet, dentro de uma caixinha de ouro, uma semente gloriosa que é capaz de transformar a vida de muitos jovens que estão nos assistindo. E nós temos consciência disso e fazemos com temor e tremor. Obrigado. Fala o coração desse jovem, conserva o coração dele e que essa palavra não se perca. Obrigado, papai, porque o Senhor sempre nos ouve. No nome de Jesus. Amém. Palavra poderosa. Eu falei da síndrome de Peter Pan. Se você quiser, você pode entrar lá no nosso site voltandocasa.com. Tem um livro que eu coloquei lá, pequenininho, é um biscoitinho, chama Fases da Vida Cristã. Tenho certeza, Deus vai falar muito com você.
Você vai rir um pouco de fases da vida cristã. E depois você também pode ler Não Tenha Dó de Mim 1, tá lá também em formato digital. Aliás, é no Não Tenha Dó de Mim 1 que eu falo da síndrome de Peter Pan. Você tem que ler, é um livro bem divertido para jovem. Tá bom? Deus te abençoe. Eu aguardo você aí no nosso próximo compromisso amanhã, 21 horas no YouTube. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Confie no Senhor. E se não orou ainda, hoje ainda é tempo. Abraço. Tchau.